digamos assim, né, Julie? Nossa Isso. primeira aula de conteúdo, do cronograma, podemos dizer. Na semana passada a gente fez aquele clima gostosinho, clima de festa, tava ali todo mundo, tchananá, e vai que vem, e dali já eras, let's get it on. E hoje, sim, a gente vai botar a mão na massa, já trouxemos exercício, já trouxemos uma paulada de conteúdo para vocês, que é para vocês entenderem, como é que funciona a parada, entendeu? Vocês saberem como é que tá, onde é que vocês estão pisando. E eu, particularmente, gosto muito dessa aula de hoje, que é tanto de pré-história, que vai ficar mais a Julie passando para vocês, mas, obviamente, cada um dos dois faz interrupções quando necessário, e eu passando mais dos povos da Antiguidade Oriental, tá? Que é mais ou menos uma continuidade do que a gente vai ver do conteúdo da pré-história. Vocês vão ver, gente, de uma maneira ou de outra, como a gente explicou na aula passada, a gente acaba seguindo uma apresentação de conteúdo de um método tradicional. Quais as grandes diferenças que eu acho que a gente, na linha eurocêntrica, digamos assim, né? Quais as grandes diferenças que a gente vai observar, eu acho que dentro do nosso intuito aqui dentro da nossa aula? É apresentar essa linha temporal e as problematizações que se encontram dentro dessa linha temporal com aspectos decoloniais, ou seja, trazendo outras personalidades, trazendo outras camadas da sociedade que normalmente pela historiografia tradicional são oprimidas, são silenciadas. E aqui a gente vai tentar de uma maneira ou de outra trazer essas discussões, ampliar essas discussões para que vocês também tenham essa visão. A gente sabe como é que é a escola no ensino médio, no ensino fundamental, sobretudo dentro quando for no ensino público. São escolas que têm uma certa dificuldade de apresentar fora desse sistema linear e esse sistema periódico eurocêntrico. E, sobretudo, trazer elementos que rompam com esse padrão colonizado da nossa forma de pensar. Então, aqui, gente, quando a gente conversar com vocês, a aula também é para ser feita por vocês. Então, quando vocês quiserem trazer as experiências de vocês, querem trazer elementos, vocês não concordam, discordam, isso aqui é diferente do que a gente estava brincando de liberdade de expressão. Isso aqui é uma aula totalmente aberta, tá, gente? Não importa a vertente política, não importa. A gente quer discutir, a gente quer que vocês entrem dentro desse processo. Então, como a gente falou semana passada, microfone está aberto, câmera, se quiserem ligar, fiquem à vontade, tá? Estou com algum problema, vou ter que dar uma saída agora. A gente vai gravar a aula. Se quiserem voltar depois, não tem problema nenhum, tirem as dúvidas de vocês. A gente está aqui para isso. E caso, gente, vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre alguma coisa referente à aula, referente ao cursinho, como a gente já disse semana passada, estamos super abertos para vocês. Querem falar com a Prof. Julie, chamem ela no WhatsApp quando a gente tiver a oportunidade. Comigo é a mesma coisa e com os outros colegas também. Então, se sentem acolhidos, abraçados. Esse movimento é de troca, esse movimento é para a gente aprender em conjunto. Eu sempre brinco e falo, mas é meio clichêzão, mas é muito real, cara. Tanto eu aprendi a dar aula aqui dentro do Educamed, eu dou aula em outros locais, mas a Julian também é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente acaba aprendendo muito mais com vocês do que vocês aprendem com a gente. Tá? Então, chega de papo, e sim, conversamos muito na última aula, mas vamos iniciar, né, Julie? Jujubes, minha amiga Jujubes. Bora. Pode ser que eu tenha que levantar daqui a pouco, porque minha cachorra tá querendo sair pra fora. Então, se eu tiver que levantar do nada, é porque minha cachorra está fazendo drama aqui pra sair, tá? Só pra avisar mesmo. Então, a gente começa de forma bem sucinta, tá? A pré-história, na verdade, a gente vai dar um período. Dá pra dar um período? Claro que dá pra um período. Então, ela tem que ser bem sucinta, bem direta, tá? Então, é isso que eu vou tentar fazer agora nesse próximo período. E aí, eu vou resgatar também o que a gente falou lá na outra aula, né? Sobre periodização, sobre a questão da pré-história como não é uma história, né? O próprio nome diz, é antes da história. E aí, a questão toda de conceitos de pessoas que criaram esse conceito de pré-história, de que a história não seria, esse período não seria história porque não tem fontes escritas, né? E aí a gente lembra aquela problematização que a gente fez sobre a questão da história, né? Como a gente olha hoje, ela não é só simplesmente uma história documental. E aí a gente olha a questão de fontes orais, né? Claro, nesse período a gente não tem fonte oral, mas a gente tem instrumentos, a gente tem esculturas, a gente tem a arte, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, apesar deste nome, ela continua sendo, sim, uma parte da história sem esse processo documental, certo? Mas ela ainda assim pode ser contada através dos fósseis e através do que os homos deixaram, né? Os hominídeos deixaram nesse período.
Então a gente começa falando sobre a ciência, porque a pré-história, por não ter essas fontes documentais, né, essa escrita, a gente tem outras coisas que são os restos, né? Tanto orgânicos quanto os restos de instrumentos, né? Como as facas, amoladores que eles usavam no período. E então se necessita de outros instrumentos para se fazer estudos sobre a pré-história. Então a gente tem aqui falando, né? Começando as teorias que existiam antes de se ter o estudo da pré-história em si, né? A questão de analisar a coisa dos homos que a gente tem hoje, né? A gente sabe que os homos evoluíram de forma natural, adaptando conforme a ambientação e o período. Mas até 1800 e bolinha, 1850, 60, não se tinha isso. Então, a teoria que se predominava nesse momento é a teoria criacionista. E que seria a teoria criacionista, né? A teoria cristã, da Bíblia, né? De Adão e Eva, que é feito do barro, é feito da costela de Adão, enfim. Essa história, né? Criada pela Bíblia, a Bíblia cristã, ela é, então, a teoria mais forte do surgimento dos humanos, né? Nesse período. Então, até então, nesse período, se tinha essa concepção. Aí vem um cara, né? Chamado Charles Darwin, que fala, Oi. Posso só te atrapalhar só nessa questão? Eu juro que não vou te atrapalhar várias vezes, tá? Mas é que a gente observa a teoria criacionista, e isso já demonstra para nós, gente, o quanto a nossa visão é eurocêntrica. Porque, na realidade, todas as sociedades, elas têm uma teoria criacionista. A Gênesis, né? Que seria como surge a humanidade, certo? E todas as sociedades humanas têm uma explicação, normalmente vinculada à religiosidade. No caso aqui, a gente está vendo a teoria criacionista do cristianismo. Mas existem outras religiões que têm teorias criacionistas completamente diferentes, certo? Então, quando a gente fala teoria criacionista, na realidade, a gente quer expor esses elementos da Gênesis, a explicação não científica de como surge a humanidade, certo? Desculpa, Júlio. Não, capaz, fica à vontade. Isso é bem importante, até que a gente já falou, né, da questão da periodização, dessa separação cronológica, né, de pré-história e tudo mais, são questões eurocentristas. Quem cria, né, quem dita, digamos assim, a história, o conceito de história, a maioria das vezes, ou quase sempre, são pessoas europeias, pessoas brancas, enfim. Então, a gente acaba tendo que utilizar dessas ferramentas que eles criaram para explicar algumas coisas, mas é sempre bom, né, problematizar isso. Então, muito importante o que o Lucas falou. E aí, então, a gente tem isso, a teoria criacionista. Sim, com certeza. A gente traz isso aqui porque quando foi criado, né, não que os outros não sejam importantes, longe disso, não é isso. Mas ele é a ideia predominante no centro do mundo, que seria a Europa. Então, era importante trazer isso para vocês, certo? Até porque a teoria evolucionista, ela nasce de pessoas que estão dentro da religião cristã. Então, tanto Darwin quanto o Gregor Mendel, eles eram pessoas religiosas. O Gregor Mendel, então, principalmente, ele era um religioso, ele participava de uma ordem cristã, que agora eu não lembro, me fugiu o nome, qual era a ordem que ele estava, mas o que ele aprende dentro da igreja. Claro, isso não quer dizer que a igreja apoiava e apoiou a teoria evolucionista, né? Que é a teoria que vocês provavelmente vão ver biologia, né? Mas só repassando, que é a questão de que as espécies, né? Tanto os hominídeos como o resto das espécies, elas se adaptam de acordo com o tempo e os que sobrevivem, digamos assim, são os que conseguiram se adaptar. Então, o processo dos homos, né? Dos hominídeos, eles vêm disso, e que a gente vai ver daqui a pouco. Vem dessa questão de evolução e adaptação que o Charles Darwin faz, só que ele não tinha nada por trás disso, ele não tinha o que explicar, como explicar isso. Então, Mendel vem para explicar a questão da hereditariedade, que os filhos, os pais passam para as proles a questão genética. Então, isso não existia até então. Claro, nesse período começa a se achar os primeiros fósseis, né, de hominídeos, os antepassados dos humanos, nós, né, nos modernos, e começa a se analisar por que eles eram tão diferentes. Então, a teoria evolucionista e a questão genética, ela explicava muito bem
essas mudanças, né, com o tempo. Então, casou totalmente. Claro, foi rechaçado pela igreja cristã, né, mas era inegável dentro do mundo científico. Pode passar, Lucas. Verdade, até porque eles morreram até próximo dos outros, né? Tipo, um morreu 2 anos depois do outro. Mas o Mendel, eu acho que em vida ele não colheu, assim, muito os louros da vitória. Até tava lendo uns negócios sobre o Mendel antes. Que ele só foi reconhecido de verdade depois que ele falece, assim. Então, a gente tem aqui, de forma bem sucinta, explicando, tá? Os homos e o Australopithecus também, que eu vou demonstrar aqui, são a parte da nossa linhagem, da linhagem do homem da mulher moderna, certo? Então, existem outros homos que não vão estar aqui, e o Australopithecus, que são 2 tipos, né, achados até hoje, mas eles são o que é interessante e tipo, importantíssimo localizarem e pegarem, são a nossa própria linhagem, que vai estar aqui, tá? Mas existiam os outros, Ergaster, tem o Rudolfensis, tem o Naled, que foi achado em 2015 agora. Então, são os nossos, digamos, nossos primos, os da linhagem, tipo, imagina uma árvore, certo? Uma árvore que em ramos. E isso vocês vão ver também em biologia, que é a árvore filogênica e tudo mais. Então, aqui eu vou mostrar só para vocês a nossa árvore filogênica, tá? O nosso galho filogênico. Então, a gente começa com o primeiro, o mais antigo, né? A gente não sabe o que nos liga ao macaco até hoje, tipo os primatas, né? O nosso elo, digamos que chamam de elo perdido, não foi achado ainda, mas a gente consegue ir até o Australopithecus, que é, então, o nosso ancestral mais antigo. Então, o Australopithecus, ele tem cerca de 4 milhões de anos, o mais antigo. O grande famoso, né, o fóssil mais famoso de Australopithecus é a Lucy, que a gente vai ver mais pra frente. Eles já eram bípedes, então a gente tem o primeiro ancestral nosso bípede aqui, só que era um bipedismo ainda secundário, e eu vou falar isso daqui a pouco mais pra frente, ele não era totalmente ereto. E eles tinham uma mistura, assim, vocês vão ver depois, de primata com nossos humanos, mas bem, bem diferente, tá? O cérebro deles era do tamanho dos gorilas, chimpanzés modernos. Eles não andavam em grandes grupos, tá? Isso vai começar a partir dos Homo habilis ou erectus, a andar em grupos menores, e depois vai aumentando o número dos grupos. Eles eram nômades, então eles também tinham a questão de não ficar no lugar. E a gente pode dizer que, na verdade, quem fica no lugar vai ser só nós, o Homo sapiens sapiens, tá? Então, a partir desse momento, eles são nômades, eles, né, como qualquer outro animal, eles não constituem uma casa em um local, e, como eu já falei, tá escrito ali, eles eram normalmente pequenos grupos familiares, como mãe, pai, filho, etc. Então, não tinha uma grande família, eles não andavam, né, em conjunto, certo? O Homo habilis, então, que vem depois dele, que seria a linhagem mais pra frente, né? E aí se passa 2 milhões de anos, mais ou menos. A gente fala aqui bem, bem de boas, né? Aí veio o outro, não, né? Tipo, veio 2 milhões de anos depois. Então, a gente tem que ter em mente que esse é um processo extremamente lento, tá? Aí o Homo habilis vai ser, pelo nome, já peguem isso, é habilidoso, habilidade. Então, o que ele faz com essa habilidade? Ele começa a criar ferramentas. O Australopithecus fez ferramentas? Fez, mas eram extremamente rudimentares e bem, digamos, não muito habilidoso é a palavra, né? Mas o habilis, ele vem pra ser o master, assim, tipo, ser o profissional da questão de criação de instrumentos. Então, ele começa a criar ferramentas através de pedra, de osso, de madeira, tá? E aí, eles começam a criar a questão da pedra lascada, que é o atrito, né, em uma pedra e outra, uma pedra mais mole e uma mais dura, cria um atrito, ela vai lascar a pedra. Então, eles utilizavam isso para fazer lanças, para fazer faca, fazer um monte de machado, um monte de coisa, certo? Então, o Homo habilis, ele vem para criar a habilidade das mãos, que é criar instrumentos, certo? Tem a questão da carne, né, e aqui também, o Australopithecus, ele também é carnívoro, mas ele é um carnívoro mais oportunista, ele também tem a questão de ingerir vegetais também, como o habilis, o erectus também vai ter isso, mas o habilis, ele começa a ser um pouco mais carnívoro que o Australopithecus. Isso vai ser importante para questão de proteína e aumento cerebral a partir desse momento, certo?
Isso, é no Paleolítico. Vou falar isso mais pra frente, tá? Eu só tô dando uma chegadinha, assim, em todos, mas a gente vai tratar o Paleolítico mais profundamente daqui a pouco. O Erectus, então, a gente tem esse bipedismo secundário, né? Que eles são meio pra frente. Imagine os macacos que são mais pra frente, assim. Eles têm braços longos e tudo mais. O Erectus não. O Erectus, ele vai pelo nome, a gente já sabe. Ele vai totalmente se erguer, como a gente é hoje, né? Tirando a minha leve escoliose aqui. A gente é totalmente ereto. E o Homo erectus vem pra se tornar... E a gente pensa assim, pô... Então, qual era a necessidade, né? Isso, o Neolítico é só o Homo sapiens. O Paleolítico, na verdade, ele vai abreger todos esses homos, tá? A Hábitos, o Erectus, né? O Neandertal, ele é final e começo ali por aí. Eu não lembro agora exatamente quando ele é extinto. Não lembro, não sei se tem exatamente uma data, mas o Homo sapiens e o Homo de Neandertal, eles convivem junto, tá? Depois a gente fala mais pra frente. O Homo erectus, a questão da postura é importantíssimo, tá? Porque nesse período do começo paleolítico tem uma mudança de temperatura e uma mudança de vegetação no mundo. Então a árvore começa a não existir tanto mais nas áreas equatoriais, e aí os homos precisam se erguer, certo? Porque eles precisam ver, além de que não acaba as árvores, eles não precisam mais subir em árvores, começa a se ter vegetações muito altas. Então essa questão da seleção natural é essencial, porque a partir desse momento eles começam a ter que olhar por cima das coisas, por cima da relva, imagina uma relva muito alta. Então, quem conseguia fazer isso acabava passando para os seus filhos, acabava sobrevivendo mais, certo? Então, o Homo erectus ganha essa habilidade por essa necessidade de ver mais longe, digamos assim. O Homo erectus, então, ele tem essa postura ereta, a utilização do fogo, que é importantíssima aqui, eu vou falar mais pra frente sobre isso na alimentação, mas a questão da utilização do fogo cria a possibilidade de se movimentar de noite, de se proteger de animais, né, também de noite. E a questão da mobilidade é super importante, porque o Erectus vai ser o primeiro homo a sair da região da África, tá? Então ele começa a migrar para outros continentes, como a Europa, como a Ásia, tu vai achar o Erectus e os seus filhos, digamos assim, né, os que vieram depois, o Homo ergaster e tudo mais, na Ásia. Então vai ser o homo que vai se expandir pelo mundo. Pode passar, Lucas. E aí a gente tem o Homo neanderthalensis, sapiens neanderthalensis, e o Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? Ali tá até 28 mil, é isso mesmo. De 400 mil a 28 mil anos atrás. Então ele vive no final paleolítico. Até o final paleolítico, ele não chega a entrar no neolítico. O neolítico começa bem mais depois. Eles são... A gente não pode falar que o Neandertal aqui, ele é uma linhagem anterior a nós, porque ele, na verdade, foi nosso conterrâneo, digamos assim. A gente pode dizer que eles são como irmãos na linhagem, tá? Na questão da árvore filogênica, porque eles vêm do mesmo ancestral em comum, que é o Erectus. Então, o Homo de Neandertal, apesar de ter características menos evoluídas, ele não é um anterior a gente, ele vive contemporaneamente, inclusive, tiveram relações, e esses forem dar uma olhada nisso, eles tinham relações entre si, relações de verdade, gente. Então, teve várias das proles, inclusive tem nós humanos, alguns têm DNA Neandertal ainda. Então, assim, eles fizeram várias sacanagenzinhas ali e tiveram uns filhinhos que, entre eles, os sapiens neanderthalenses, tá? O que vocês estão falando no chat, gente? Nem olhei. Ai, gente, meu Deus do céu. Depois a gente fala mais sobre fogo. Então, o Neandertal, ele não consegue, infelizmente, sobreviver. O grande evoluído da vez aqui é o Sapiens sapiens, que somos nós, né? E aí tem várias teorias de porque os Neandertais não conseguem sobreviver muito tempo. Não conseguem sobreviver muito tempo, eles não conseguem sobreviver. E aí a gente tem a questão da glaciação, que eles não se adaptaram à questão do gelo, ainda mais que eles estavam na Europa, que era muito gelado no período. Enfim, várias teorias para isso, mas eles não eram tão, digamos, né, entre aspas, inteligentes quanto os sapiens sapiens, não tinha a questão da abstração que nem o homem e a mulher moderna tem, né? Então a gente vai ter o Homo sapiens como um grande vencedor, que somos nós. Então o Homo sapiens ele tem uma capacidade de formulação de fala muito alta. E aí isso é super importante para passar, né, tradições, aprendizagens e tal, tudo mais. E somos os grandes ganhadores da vez. Pode passar, Lucas.
Tem essa teoria. Essa é uma das teorias também de luta direta, né? A gente tem a reprodução da Lucy aqui, tá? Inclusive, isso aqui é uma reprodução do esqueleto dela, porque o esqueleto dela de verdade está num cofre guardado pelo governo da Etiópia, que não deixa ninguém ter acesso. Eles fizeram várias cópias dela, tipo, eles digitalizaram, fizeram no modelo 3D dela, mas o acesso a ela diretamente ninguém tem, só o governo mesmo da Etiópia tem, tá? Aí tem uma piadinha que a Lucy foi por causa do Lucy in the Sky of Diamonds, do Beatles, né? Que os caras que acharam na hora estavam ouvindo Beatles, e aí eles colocaram o nome da Lucy de Lucy. E a questão da evolução humana, que já estou simplificando o que eu falei, tá? A questão de linear e tal, que parece linear, mas não é, porque a gente tem vários primos, vários, né, tios, blá, 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 blá. E os macacos, os primatas, né, de como a gente tem um elo em comum com eles, e essa questão da árvore filogênica, certo? Desculpa se eu tô indo rápido ou tô falando demais. Se tem alguma dúvida, gente, podem falar, tá? Podem ficar à vontade. Pode passar, Lucas. Ali, inclusive, tá até falando parece como se o Neandertal fosse um antepassado nosso, mas não é, tá, gente? É porque acho que ali eles colocaram como uma questão evolucionista, assim, tipo, os Neandertais não eram tão evoluídos, adaptáveis ao ambiente que nem a gente, basicamente. Então a gente começa no Paleolítico. O Paleolítico, então, ele é o maior período que a gente vai ter nesse momento. O Paleolítico, ele dura mais de 2 milhões e pouco de anos, né? Então, em comparação ao Neolítico, que dura, sei lá, 6 mil anos. Menos até. E a gente tem a outra palavra para Paleolítico, que é a Idade da Pedra Lascada. E aí a gente já falou sobre isso, né? Que é a questão de eles terem uma utilização mais rudimentar, assim, né, dos instrumentos, dos ossos, né, eles não tinham tanto, que a gente vai ser chamado depois, que é a questão da pedra polida, né, no Neolítico. Então, eles eram mais toscos, né, que tá a palavra de tosco, que é para dizer que eles não tinham tanto refinamento para fazer os instrumentos nesse período, tá? Essa questão de vocês lembrarem, às vezes era bom pra mim. Eu me lembro que eu fazia algumas, analogias, não analogias, mas descobri que significava paleolítico. Vem de palio, né, pedra. Não, desculpa, de antigo, em grego, e lítico é pedra. Então, pedra antiga. Então, vocês conseguem colocar como se fosse o primeiro período da pré-história, tá? Ele é dividido normalmente em 3 períodos. Eu quis botar isso só para vocês entenderem, mas não é necessário decorar isso, entendeu? É só para vocês verem que ele também é subdividido em inferior, médio e superior, tá? O inferior é que dura mais tempo, entre 3 milhões a 2.500 anos. E a gente tem, então, como forma geral, tá? Falando aqui. Eles são nômades, isso é importantíssimo vocês lembrarem, paleolítico, nomadismo, certo? Nomadismo, eles coletam, eles caçam, eles pescam. E a outra coisa que não tá ali, eles também pegavam, digamos, eles eram como se fossem abutres, né? Eles pegavam de animais que já estavam mortos, sido mortos por outras presas, não, outros animais. Eles iam lá e pegavam, carcavam ali Isso, carniceiros, exatamente, Lucas. Eles eram carniceiros, então eles pegavam o restinho ali da rapa do negócio, pegavam o tutano, que foi super importante, o tutano, né, que negócio que tem no meio do osso, pra questão de aumento cerebral também, isso foi muito importante, né, porque o tutano é muito rico. E a domesticação do fogo. E aí, com a domesticação do fogo, a gente tem a questão do cozimento de alimentos, além, né, do que a gente falou ali, de andar de noite, de se proteger no escuro, etc. A gente tem cozimento de alimentos. E por que isso é importante? O cozimento de alimentos, ele faz um processo químico que é... Quando a gente come o alimento cozido, a gente não metaboliza tanto ele, a gente não faz uma energia tão grande para metabolizar ele. Quanto na carne crua, não. Na carne crua, quando a gente come ele cru, a gente tem que metabolizar ele um tempão e gastar energia, nosso corpo gasta energia um tempão para metabolizar ele. E aí, o que acontece? A gente não gasta tanta mais energia para comer, cozendo o alimento. Então, o resultado disso é que a gente começa a guardar energia para outras coisas. E aí, a gente começa a diminuir nosso estômago, né? Nossa caixa torácica diminui, porque a gente não precisa tanto mais, a gente tinha um sistema digestivo enorme. E aí, a gente diminui esse sistema digestivo e começa a aumentar outras partes do corpo, como as pernas, e aí isso ajuda a correr, a andar, e o aumento da caixa craniana também. Então, nosso cérebro aumenta com esse processo de cozinhar os alimentos, certo? Principalmente a carne. Pode passar, Lucas.
E outro fator que a Julian tinha comentado, dar uma palavrinha, Julian. Outro fator que a gente tem que entender, gente, é que o fogo ele possibilita o processo de expansão da raça humana, tá? Da espécie humana, porque em vários locais, por exemplo, que a gente tem que se lembrar que nós estamos num período de glaciação. Em vários locais não era possível, por causa do frio, essas pessoas conseguirem se manter nessas localidades. A gente coloca aquecimento ali, porque essa domesticação do fogo, na verdade, ela possibilita o avanço da espécie humana às localidades. E não dá para a gente pensar assim, vamos avançando sempre, gurizada, vamos ao infinito e além. Não, a gurizada vai despacito. Alguns ficam, alguns seguem, entendeu? Então a gente tem que entender como um processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós estamos falando aqui, ó, a gente vai pegar a quantidade de tempo do que a gente conhece como história, entre aspas, são 6.000 anos. É pouquíssimo, é nada perto do que aconteceu em toda a história da humanidade e mais nada do que aconteceu dentro da história do planeta Terra. Então a gente tem que ter essas visões, essas observações dos elementos que vão estar propostos ao longo do tempo, entender essa temporalidade nesse processo, certo? Então esse processo a gente vai ver que vai acontecer ao longo do tempo, depois a gente vai explicar também as teorias migratórias aqui para a América, inclusive, mas para vocês observarem esses elementos de quanto é um processo de longa duração, um processo que tarda muito a acontecer, ele é oneroso, ele não é um processo que vai acontecer de uma hora para outra, certo? Tudo isso que a gente está falando para vocês aqui é milhares de anos de um processo evolutivo para o outro. E sem contar que não é todo... o maluco lá no meio do continente africano e o maluco da Europa desenvolveram ao mesmo tempo as mesmas habilidades. Não, elas podem ser desenvolvidas de forma diferente. As populações indígenas aqui na América praticamente se mantiveram paleolíticas até 2.500 anos atrás, enquanto, por exemplo, dentro do Oriente Médio, o pessoal já estava fazendo revolução agrícola, revolução neolítica. Então, a gente tem que entender que, e por isso que eu digo para vocês, a gente não pode entender a história como uma história única. As populações no mundo inteiro, eles têm seus próprios métodos de desenvolver. Eu, por exemplo, nem gosto da ideia evolução, tá? Que eu considero várias coisas que se diz evolução não é evoluído. Eu, por exemplo, construir uma bomba atômica, para mim, não é uma evolução. Para algumas pessoas entendeu? Algumas tecnologias de povos tradicionais, para mim, por exemplo, é que a questão de evolução para a história e para a biologia são diferentes. E eu acho que isso é uma coisa deixar bem claro aqui, tá? Quando eu falo evolução, eu não falo em questão de, né, para eles, eu não falo em questão de, ele é mais inteligente que tal coisa. Ele tem, o que eu quero dizer é que eles têm características que fizeram eles se adaptar melhor para aquele período naquela região com as ferramentas que eles tinham, certo? Então, a evolução em questão... Pode falar. Não, eu juro que não é piadinha boba, é sério. Não, você estava falando sobre a evolução e tal. Estava trocando uma ideia com uns primos meus que trabalham com em assentamento, com agrofloresta, assim, agroecologia e tal. E eles frequentemente se trombam com a galera indígena e tal. Como eles estão sempre viajando, às vezes eles acabam ficando junto com o pessoal indígena e tal, e eles conheceram, não lembro onde, nem o nome da aldeia, mas enfim, era uma galera que tava rolando um projeto lá de ter posto de saúde na aldeia, não sei o que, algumas modernizações, assim. Aí tinha um baita projeto para ter, porque nessa aldeia eles tinham que descer, enfim, para pegar água, né, no rio, assim. E aí tava rolando, tinha gente que tava querendo de fora, né, enfim, né, fazer um sistema de água encanada, né, de ter água na torneira e tal. Só que, tipo assim, ninguém na aldeia, falando, né, quis isso aí, porque pra eles, tipo, não fazia sentido, né, tem toda a questão da relação dos povos indígenas com a água, né, com a perda de magia, mas com a própria água e tal, né, de entender a água como sendo que é sagrado, né. E aí é isso, né, algo que às vezes até é difícil para nós de entender, né? Porque os caras não quiseram ter água encanada, mas era muito mais fácil. Mas para eles simplesmente não faz sentido. Para eles não é nenhum esforço no sentido ruim, né? De ter que buscar água. É uma coisa boa, sim, ter esse contato. Exatamente. Porque todos esses aspectos que você está falando, perfeito, o exemplo que tu deu, Vitor. Perfeito. Mas o que eu trabalho com a ideia da evolução
é no próprio evolucionismo, a ideia do darwinismo, entendeu? O próprio, e não é o Darwin que fala isso, né? Ele não, em nenhum momento ele vai citar esse tipo de coisa. São pessoas que, dentro do contexto histórico, fizeram leituras desapropriadas, ao meu ver, mas o darwinismo, por exemplo, essa teoria da evolução, é que vai levar ao racismo científico posteriormente. Sim. Que são elementos extremamente absurdos, que é tu separar as pessoas por um método evolucionista dentro de raças diferentes. Mas a gente tem a questão do discurso que se utiliza de... Eu acho que é meio que um... como é que se fala a palavra? De desonestidade intelectual. É se utilizar... É que Darwin não tá errado dentro do processo do que ele falou. Eu só considero que tu trabalhar a ideia de evolucionismo em todas as tecnologias eles podem ser utilizadas de diferentes formas por diferentes populações, entendeu? Sim. Então, a própria ideia, por exemplo, do Neandertal, pode ser diferentes modos que eles podem, não porque evoluiu simplesmente os Homo sapiens, simplesmente porque, não sei, diversas questões climáticas, diversos elementos que podem ter levado ao fim dos Neandertais. Então, essa discussão sobre a ideia evolucionista, ela também está incumbida dentro de um discurso que é extremamente eurocêntrico, que dá parte dentro desse processo de um eurocentrismo. O que eu acho que as gurias falaram bem desses elementos da diferença, tu aceitar a diferença, que todo mundo tem a possibilidade de produzir conhecimento a partir das suas próprias vivências, entendeu? Mas, óbvio, fica muito mais tranquilo para a gente entender dentro de um texto histórico e trabalhar dessa linha evolucionista, né? Trabalhar desse elemento do menos desenvolvido ao mais desenvolvido. Mas que dentro do sistema histórico, por exemplo, chega num momento que, por exemplo, não dá para tu colocar isso, por exemplo, tu dizer que a Idade Média era mais evoluída que a Roma Antiga. Em vários elementos, não. Era uma sociedade. Idade Média dentro da Europa Ocidental, por exemplo. Não dá para dizer que é mais evoluído. Sim. Então, no próprio conhecimento, no ritmo da história, a gente observa que esses discursos acabam se modificando. Então, mais isso, assim, mas é uma crítica minha, né, das coisas que eu trabalho. É que eu trabalho com essa questão de discussão de evolucionismo, de diferentes ferramentas. Então, pode, mas com populações indígenas, no caso. Posso passar de professora? Fala. Não, é que quando eu cursei biologia, e aí dentro do próprio curso, o professor, ele era muito contra a palavra evolução, tipo, ou defender que uma espécie é mais evoluída que a outra. Porque, na verdade, dentro da própria biologia, dentro do curso, pelo menos, não existe isso, de uma espécie ser mais evoluída que a outra. Elas são mais adaptadas em determinados meios, mas não são mais evoluídas. E pegando o gancho que o senhor falou... Só deixa eu fazer uma pergunta. Não, fazer uma pergunta. Quando a gente... Mas tá, ok, eu concordo, super concordo. Mas dentro de uma mesma espécie. Tipo, em questão temporal, assim. Não digo porque cada espécie é totalmente diferente, nem tem como trabalhar a questão de evolução. Pra mim, né? Não, sim. Tipo, dentro da biologia se defende, assim, que as espécies, elas acabam desenvolvendo meios de conseguirem sobreviver ao meio ambiente, mas isso não torna uma espécie mais evoluída que a outra. Torna ela mais adaptada, digamos assim, entendeu? Mas não evoluída. Até tem a questão do cachorro, porque, na verdade, o cachorro, ele é um lobo. O próprio nomezinho dele é Canis lupus lupus, que é o mesmo do lobo. Mas, ainda assim, não se defende que o cachorro, ele é menos evoluído que o lobo. Ele só tem adaptações diferentes. Sim, concordo. E, puxando o gancho do que o senhor falou, dentro da evolução não, mas tipo a própria ciência, né? Porque se tu pega, por exemplo, Einstein, ele super colaborou no desenvolvimento da ciência, e ele morre com um remorso por conta das bombas atômicas. Então, é muito verdade essa questão da tecnologia, né? Quando a gente para observar os estudos e a forma como foram, agora eu tô me segurando para não falar evoluindo, mas como foram se desenvolvendo, e é curioso, porque a gente vê vários cientistas que se arrependeram de terem desenvolvido, digamos assim. Sim, eu acho que o Oppenheimer que foi que inventou a bomba atômica, né?
E ele, tipo, quando ele... inclusive, vai vir um filme sobre ele agora. E ele fala isso mesmo, tipo, quando ele solta a bomba atômica, ele vê o estrago que faz, ele falou, tipo, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas, tipo, eu acho que eu fudi o rolê, tá ligado? Desculpa a palavra, mas é basicamente isso. Sim, exatamente. Mas é quando Einstein desenvolveu a teoria ali da relatividade, que foi um baita de um suporte para o desenvolvimento, para a evolução das questões atômicas, né? E aí ele fica tipo, pô, cara, eu fiz todo um estudo para terminar nisso, tá ligado? Tipo, que bosta que eu fui fazer. Então, se for parar para pensar, talvez a gente não evoluiu em determinadas partes, a gente regrediu, né? Era melhor ter ficado lá no fogo. Se a gente segue a lógica da evolução, pode ser que sim. Vários professores que defendem que o fim da humanidade começou no momento que se sedentarizaram. Então, exatamente. Não quero dizer nada, eu só tô jogando aqui. Inclusive que daí se teve o processo, por exemplo, de diferenciação de classes e todos os elementos a partir da constituição do excedente produtivo. Mas é que é aquela coisa, muito da história do se, né? Se acontecer alguma coisa. Mas isso são discussões historiográficas. Júlio, estou para ver o que eu falo que tu quer passar ali. Tá, vamos passar rápido aqui. Tá, em questão da linguagem rudimentar, a gente vai ter mais com o Homo sapiens, tá? Com a protolinguagem, não se sabe como, em que período começa isso. Mas a gente tem já a comunicação humana, né? Não tem uma estratificação social, tá? Isso é uma comunidade, digamos, vertical, tem uma certa organização, mas não tem uma estratificação, tá? Que é aquela questão de ordem, cima abaixo. A gente vai ter isso no Neolítico também, com o Homo sapiens. As pinturas rupestres começam nesse período. Nesse período aqui no Paleolítico, então, reproduz o cotidiano, né? Vai ter aquela questão de animais, né? Os animais à caça, questão de caça, né? Tem muito disso também. Tanto aqui na América, isso já mais pro final, né? Lá no Neolítico também se vai ter e vai continuar acontecendo. E também com questão de rituais cerimoniais e culto à fertilidade e tudo mais. A gente tem, eu quis botar, vamos falar bem rapidamente sobre isso, a questão das sociedades matriarcais matrifocais, que ainda é uma coisa em discussão, ainda mais começou nos anos 2000, essa questão de pensar que nesse período podia-se ter sociedades focadas em mulheres que decidiam mais as questões, mas isso ainda é uma debatível. Mas a gente tem, sim, algumas... Claro, pode ter acontecido em alguns grupos, outros não. Então, a questão do nomadismo, né? Que não tem aquela questão de ficar em terra e de grandes grupos. Então, pode ter sido sim, pode ter acontecido sim. Vários tipos de organizações, né? Não só como a gente pensa aqui hoje, né? Que é a questão do homem que faz não sei o quê, a mulher não sei o quê. Então, essa diversidade de organizações. A gente tem o período da glaciação da Terra, que a gente sabe, né, que a Terra está sempre em processo de ficar com muito calor, depois ficar muito frio, depois ficar calor de novo, depois ficar frio. Então a gente tem esse último grande período, né, que a gente não teve mais a Era do Gelo depois disso, que é a glaciação da Terra. A Era do Gelo eu adoro, porque eu sempre lembro do filmezinho maravilhoso lá, a Era do Gelo. Mas a gente tem, então, a glaciação da Terra nesse período, que vai dar alguns problemas. Vai ter a questão do gargalo dos Homo sapiens, né? Porque vai ter uma diminuição dos Homo sapiens. A gente pensa que não, que Homo sapiens sobreviveram, continuaram sobrevivendo durante todo esse período, mas não, vai ter um gargalo que a gente vê isso por causa da questão da erva mitocondrial e de que nós Homo sapiens, que nós todos, vocês, eu, o Lucas, a gente vem de um grupo muito seleto que nasceu na África, tá? Então, o berço da vida humana vem da África e nós também, tá? Então, a gente tem essa necessidade de adaptação da ambientação de um meio hostil nesse período que fica muito gelado. E isso também vai ser importante para digamos, para a questão de... Agora me fugiu a palavra, das pessoas migrarem para a América, tá? A glaciação ela vai ser importante porque cria-se a via de Bering, a via Beríngia, e a partir desse momento as pessoas começam, né, se fala em 50 mil anos atrás, se discute, a gente vai falar mais pra frente depois, que é a pré-história americana, né, mas começa a partir dos 50 mil anos atrás. Pode passar, Lucas, tô aqui, ó, no rapidão. Quem tá no rolê nesse período, são qual ano que tá? Oi, não entendi, Vitor, pode repetir.
Não, qual é o homo que tá dando rolê nesse período? No finalzinho do Paleolítico, é o Homo sapiens. No Ah, finalzinho já dele. é... Ah, pode ser. Tá. Não, é porque a partir desse momento aí começa o Mesolítico, tá? Acaba o Paleolítico, começa o Mesolítico. E o Mesolítico, que a gente vai falar agora, pode passar. Aqui é umas artes rupestres, tá? Como eles viviam, né? Eles eram nômades, então eles não tinham uma casa, não tinham uma residência fixa. E eles viviam em cavernas, ou viviam, como aqui na pré-história americana, eles poderiam fazer buracos na terra e viver embaixo, né? Mas isso mais pra frente, tá? E o Mesolítico ele vai acontecer em lugares... como o Lucas falou, como nada acontece ao mesmo tempo, o Mesolítico vai acontecer em momentos diferentes para várias regiões, tá? Então, o Mesolítico ele vai ser a transição, a gente fala pelo nome mesmo, meio lítico, né? Pedra no meio. Então, ele vai ser a transição do Paleolítico, dessa vida nômade, para uma vida sedentária. Então, ela vai começar a desenvolver os grupos humanos, né, vão começar a desenvolver técnicas agrícolas, porque vão se fixar, né? Vão se fixar, então eles vão começar a criar animais. E aí a questão dos cavalos, dos dromedários, do gato, do cachorro, que já foi falado aqui. Vai ter domesticação dos animais em prol do humano. Então, eles não queriam domesticar para caçar, eles queriam domesticar para o cuidado, e o cuidado agrário, o cuidado da família, etc. Tá? Então, se começa a ter uma estrutura social mais complexa nesse período, então uma transição, um período de transição aqui, e a arte começa a ficar elaborada, mais conceitual e mais racionalista. Nesse processo, mesolítico para neolítico, neolítico principalmente, vão se criar grandes estruturas de... como é que a gente pode falar? Artísticas, tipo o Stonehenge, tá? Que é um megalítico. Vai ser, claro, a partir do Neolítico, mas vai ser grandes artes que são criadas como forma de se guiar no espaço, né? Em questão de constelação e tudo mais. Então, a arte vai começar a ficar muito grandiosa nesse período, tá? Pode ir, Lucas. Professora, mas Stonehenge foram os ETs. Eu não vi. Stonehenge o quê? Stonehenge foram os ETs. Eu não tô vendo. Lucas, tu ouviu? Lucas, eu não tô ouvindo. Tá muito baixo. Não, é que Stonehenge foram os ETs. Ah, sim, foram os ETs, sim. Uhum. É que nem as pirâmides do Egito. Sim, é igual que nem as pirâmides, foi os ETs. Ai, adoro. Eu adoro abrir não, colocar no History Channel e ver os negócios de ET, que é nada a ver, tá ligado? Um negócio muito assim, nossa. O meu tá bugando? O meu áudio tá bugando? O dele, acho que ele tá. Tá. Então, o Neolítico, tá? Aqui é a parte que ela é mais curta, mas ela é mais densa, porque a partir de então começa a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem, então, a Idade da Pedra Polida, né? E aquela questão de que eles começam a refinar mais os instrumentos, né? Refinar mais a pedra, eles conseguem ter uma técnica mais aprimorada para fazer aquilo ali, né? Fazer ponta de flecha, fazer com madeira, com osso, etc. Então, Neolítico, tá? Importantíssimo, Revolução Verde ou Revolução Agrícola. O Gordon Childe, que é um historiador, ele é historiador, né? Ele fala sobre isso. Não é? Ele é o quê? Arqueólogo. Arqueólogo, tá? Ele fala sobre essa questão da grande revolução agrícola. O Neolítico, então, ele tem isso, a revolução agrícola. O que seria a revolução agrícola? É a dominação da natureza. Então, o homem não ficava mais à mercê das mudanças da natureza, as mudanças naturais, né, de meio redundante. Mas a naturalidade das coisas, de colher em um tempo, o que a natureza dá e tal. Não, o homem é que ele começa a pensar em como ele vai se fixar na terra e plantar para si, né, nesse período a gente não tem a questão de comércio ainda, tá? Então, ele tá fazendo como uma forma de subsistência no início do Neolítico, tá? A gente tá falando sobre o início do Neolítico. E ele começa a mudar, então, ele não fica mais tão dependente de colher, né, das florestas. Então, eles vão ter esse sedentarismo, palavra importantíssima para entender o Neolítico, sedentarismo, tá? Sedentários são aqueles que ficam na terra, certo? Ficam na terra. Então, eles ficam... O primeiro grande, né, sedentarismo que vai existir vai ser na região da crescente fértil, dos vales férteis,
E aí a gente fala sobre crescente fértil, que é aquela região... Acho que tem, não sei se tá uma foto que eu coloquei sobre a crescente fértil, mas mais pra frente que vai mostrar. Que é a região ali pra cima, Palestina... Ai, quais são outros países agora que me faltou? Acho que tá mais pra frente isso. Deixa eu ver se vai aparecer. Não, tá mais pra frente. A parte da Mesopotâmia, ele vai pegar desde o Egito, na bacia do Nilo, bacia da Mesopotâmia, isso. Síria, toda aquela região ali que vai desde Palestina, que a gente chama de Oriente Próximo também. Exatamente. Então, é um lugar muito rico em rios, né, de nascentes e tudo mais, e a necessidade de ter rios perto, né, para plantar e para colher é importantíssimo. Então, eles vão começar a dominar a questão de guardar água, né, para irrigar as plantações e tudo mais, e vão se utilizar dessas nascentes desses rios, e aí a gente tem como o exemplo clássico que é o Nilo, né. Então, eles vão se fixar ali naquela volta e vão começar, então, esse processo, certo? Pode passar. Aí a fotinho deles, aí uns instrumentos, né, moedor de grãos, coisas que eles faziam. Depois você dá uma olhada mais paradinho depois para ver os slides. Posso só dar uma palavrinha, assim? Uhum. Eu acho que o grande fundamento para tu entender qual é a ideia da passagem de um para outro, gente, do palio para o neo. A gente entender por que esses caras deixam de ser nômade e viram sedentário. O que isso vai acontecer? Tentem se botar no lugar dessas pessoas, tá? Sem ser anacrônicos, ou seja, tentem pensar não com a cabeça de agora. Mas dá pra gente pegar pela lógica, tá? Imagina um maluco lá, 12 mil anos atrás, começa a desgelar. O que acontece? Além de desgelar, a temperatura mundial sobe muito, sobretudo nas áreas da faixa equatorial. Nessas localidades, criam-se esse momento que surge, por exemplo, no deserto do Saara, certo? O deserto do Saara é uma grande planície. Ali existia uma localidade muito grande de animais, de plantas, de frutos. E o que acontece? Essa área vai virar desértica ao longo do tempo, em um espaço de alguns milhares de anos. O que vai acontecer? É muito mais fácil tu domesticar uma planta, é muito mais fácil tu domesticar animais do que tu sair no meio do deserto para procurar sustento ou migrar para outras regiões. O que essas pessoas fazem? Acabam aprendendo a domesticar a natureza para sobreviver, certo? E é nesse contexto, não é à toa que é dentro de regiões desérticas que a gente tem o surgimento das primeiras civilizações. Por quê? Essas pessoas sedentarizam nas encostas dos rios, começam a produzir agrariamente, só que agrariamente tu não produz aquilo que tu necessita, subsistência, sempre excede aquilo que tu produz. E a partir do excedente do que tu produz, tu começa... Vamos lá, a Julian tá lá com o clãzinho dela ali, plantando abacate, tá? Eu tô no meu clãzinho plantando batata. Sobra batata do meu e eu quero comer abacate. Eu não tenho abacate ali com os guri, com as gurias. Eu tenho que buscar um jeito de conseguir abacate. O que eu falo? Ô, Julian, eu tenho aqui umas batatas. Tu curte batata? Eu sei que tu tá sem batata aí. Vamos comerciar. É a partir da troca de excedentes. Só que o que acontece? A partir da troca de excedentes, eles podem aumentar a população, que aí tem mais possibilidade de ele ter um crescimento populacional. Se inicia os processos de urbanização dentro dessas localidades. E, a partir disso, gente, por esse controle do excedente, a gente tem o surgimento das classes sociais. Então, por isso que a gente diz, por que a Revolução Agrícola é tão importante? Porque é ela que desencadeia toda uma diferença de modo de produção econômica diferente da sociedade. O ser humano produzia tudo aquilo que ele não produzia, né? Tudo aquilo que ele realizava no dia a dia era para autossobrevivência, subsistência. A partir do momento que ele tem como mediador o próprio ambiente, ele produzindo, ele domesticando essa natureza, ele modifica e excede aquilo que ele necessita. E a partir disso, ele tem o excedente para troca. E a partir disso, a gente vai ter todas as diferenciações. Por isso que a gente trabalha com a ideia anterior no Paleolítico como comunismo primitivo, onde tudo aquilo que era produzido para o colhido ou o caçado era distribuído por todos daquele pequeno clã, certo? Agora não. Agora vai se desenvolver uma diferenciação das estruturas sociais nessa sociedade. Se inicia a ter sacerdotes, se inicia a ter as classes militares, tudo isso desenvolve por quê? A partir do excedente de
comida, certo? Excedente de subsistência. Perfeito, falou basicamente tudo que eu ia falar agora. E, né, somando a isso que eu posso falar, é que tendo mais alimentação, começa a se ter mais pessoas, e mais pessoas começa, né, uma bola de neve, mais pessoas para colher, para plantar, e aí vai aumentando a população, certo? Então, esse sedentarismo, ele cria uma grande população, né, esses locais, que vão começar, né, a comercializar entre si depois de um tempo, certo? Principalmente nessa região. Então, começa a ter uma como é que é, complexidade, né, social ali. Então, a questão de militarização, a questão da criação dessas classes sacerdotais, né, especialização do trabalho que é necessário, né, ali, não vamos entrar muito nisso, mas para que se funcione, né, ali aquele processo, começa a ter especializações para cada coisa. E aí começa, obviamente, conflitos militares por causa dessas expansões, né? Eles começam a se expandir, esses locais começam a se expandir e começa a ter expansões territoriais. E com isso, conflitos, certo? Sendo bem, bem sucinto aqui, até porque o Lucas tem que falar mais ainda da parte dele. O Lucas pode passar. Já falei da estratificação social, né? E a questão da religião também. Eu acho que o Lucas vai falar mais sobre isso mais pra frente, com a questão da antiguidade oriental e tudo mais. E a gente tem a idade dos metais, que é o desenvolvimento da metalurgia, de derreter bronze, cobre, ferro, etc., para fazer várias coisas, como arado, tá? Como coisas que vai se utilizar na colheita. Arado é uma primitiva, né? Mas coisas para colheita, coisas para defesa, certo? Então, a idade dos metais começa nesse período. Então, eu já falei dos centros urbanos, né? Chatarruyuk, Nippur, Ur, Jericó, Palmira e Síria ficam nessa crescente fértil, que é aquela região do Oriente. Trator. Ai, Igor, idiota. Tá, pode passar. Ô, gurizada, só uma coisinha das idades metais, só para vocês perceberem, sai do Neolítico ali que a gente tem. Por que eles têm que agora ter pedra polida? Porque eles necessitam produzir mais. Esse desenvolvimento tecnológico está de acordo com a necessidade de produção. Por que tem as idades dos metais? Eles precisavam de ferramentas melhores para poder colher, para poder domesticar esses animais e até para guerra também. Então, observem o quanto a alavanca... Pô, se a gente for parar para pensar, cara, é muito pouco tempo e desenvolve muitas ferramentas. Por quê? Porque você tem uma necessidade. Você tem uma necessidade populacional, demográfica, que vai crescer ao longo do tempo, mas também uma necessidade ecológica, de se manter dentro daquela estrutura. Chatarruyuk, hein? Bonitinho. Aí, esse que eu falei é a região ali. Ur, né? No território da Mesopotâmia. E aí a gente fala sobre a questão da escrita, que a gente já falou, né? Que é o que eles consideram como marco final da pré-história, é a criação da escrita cuneiforme há 6 mil anos atrás. 4 mil anos atrás, no caso, né? 6 mil anos. Não, 6 mil anos. Confundi tudo. Pode passar, Lucas. Confundi. Então a gente tem as teorias de povoamento. Aqui vamos falar bem rapidamente, tá? A gente tem a primeira que eu já falei, que é a Via Beringia, a Via Estreita de Bering, lá em cima, na pontinha lá em cima da América, né? Melhor mostrar no mapa aqui, eu acho. Melhor mostrar no mapa. Mostrei. Ali em cima, lá nos 14 mil anos, é o Estreito de Bering, que nesse período está congelado, porque, né, era da glaciação e tudo mais. Então, começa a ter migrações através, né, essa teoria do Estreito de Bering, que essa onda veio... Diz 14 mil, mas se pensa, na verdade, que é muito mais antes disso, em torno de 40 mil, mas ainda também são teorias, né? De pessoas, eles falam que são asiáticos, né? Que é a partir da Ásia, que vem pra cá, certo? Essa é a teoria de Bering, e aí vai descendo lentamente, vocês vão perceber, demora alguns mil anos pra descer. E lá pra ponta 3 mil, então vocês entendem que isso não dura, tipo, o cara viajou ali do Estreito de Bering até lá embaixo em 2 anos. Não, cara, demora bastante tempo, tá? Então a gente tem essa primeira teoria. Aí a segunda seria da transoceânica, né?
que é essas pessoas que teriam ido de canoazinha ali para a América do Sul, na litoral ali do Pacífico, tá? Então eles estariam saindo de ilhas que algumas ilhas eles disseram que já não existe mais, que ilhas da Polinésia e tudo mais, da Oceania e tudo mais, ali nesse período também, acho que é uns 20 mil a 12 mil anos atrás, tá? Então essa é a segunda teoria, que é a teoria transoceânica. Aí a gente tem a terceira, que inclusive eu tava pesquisando até e saiu uma reportagem, acho que em 2019, sobre isso, que a terceira é a teoria do Walter Neves, que é o descobridor, né, digamos assim, da Luzia, que aí também tá mais pra frente ali pra gente mostrar pra vocês, que é a questão de que não só asiáticos, né, os hominídeos, os homens e mulheres da Ásia que foram para lá. Não, também teve pessoas africanas vindo para América do Norte, Sul, etc. Então, essa teoria, ela é bem contestada ainda, porque ainda mais que saiu agora um estudo, há uns 2, 3 anos atrás, falando que não pode ter sido 2 ondas diferentes, porque o nosso DNA, o DNA dos nativos, né, da América, eles são todos, vieram de um grupo em comum, então muito dificilmente teve ondas diferentes de pessoas vindo, né, no caso. Então, mas ela continua sendo uma teoria ainda válida, né? E por que se pensa em pessoas africanas vindo pra cá? Porque a Luzia, quando ela foi descoberta, ela tem em torno de 12 mil anos, ela foi descoberta, eu acho que, não sei se foi na Serra da Capivara, agora não vou lembrar, acho que tá mais pra frente. Ela tem traços que eles chamam de, né, não sei se tá correto, né, falar isso, traços negroides, mas ela tinha traços meio misturados, ela tinha traços asiáticos e negroides, então as pessoas, os caras olharam aquilo ali, né, quando se reconstruíram, falaram, tipo, bom, tem uma coisa errada. Então, se pensa nisso também, mas aí se pensa também que novos estudos dizem que não pode ter acontecido e que, na verdade, a Luzia a reconstrução dela estava um pouco equivocada, digamos assim. Então, acho que, basicamente, a gente pode resumir nessas três teorias correntes agora, tá? Lucas, pode passar. A Luzia, que infelizmente não está mais, eu acho, pra ver, porque estava no Museu Nacional que foi, né? Pegou fogo e tudo mais. Então, esse que vocês estão vendo agora conseguiu sobreviver ao fogo, graças a Deus, né? Mas outras coisas não conseguiram sobreviver. Então, acho que ela ainda tá guardada, tá? Ela não tá exposta, mas pode passar, Lucas. E os sambaquis, que são coisas que a gente tem, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que são esses amontoados de conchas, conchas, restos orgânicos, como alimentos, tem até esqueletos, né, desses povos também que utilizavam os sambaquis, que eram tão grandes junções que passavam mexendo na montanha. Provavelmente vocês já viram isso, porque tem nas praias no litoral aqui, infelizmente estão sendo demolidos por causa de construções, né, de prédios e tudo mais nessas orlas. E eram como se fosse cemitérios, ou... Como é que eu posso dizer isso? Eles se fixavam ali, tá? E largavam seus restos nesse local. Então ele começou a subir, porque eram muitos restos. Então tem camadas que são de uma época, tem camadas que são do outro. Então elas são riquíssimas para estudar esse período aqui. Contudo, como eu falei, elas estão sendo ameaçadas, né? Pela questão dos empreendimentos imobiliários. Mas acho que é isso, Lucas. Desculpa a demora. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem falar. Até que horas a nossa aula? 8h30. Ixi, desculpa. Sem problema. Vamos lá, gente. Tentar ser sucinto aqui pra gente conseguir terminar. Eu acho que dá pra gente fazer. Tá? O que a gente observa? Talvez pedir um pouquinho para vocês para pegar o intervalinho, mas é pouca coisa. O que eu quero apresentar? Porque que acontece, gente? Sendo bem sincero com vocês, esses conteúdos caem muito pouco dentro tanto da prova do Enem quanto da prova do vestibular. Então é mais para passar assim por cima mesmo, para vocês inclusive ter uma ligação de pensamento de como surgem outras civilizações que a gente vai trabalhar depois. Tá? Que já aí são mais, infelizmente, porque são civilizações super interessantes e importantes, mas que depois vocês podem dar uma olhada mais a fundo. A gente trouxe materiais de apoio, exercício ali, vocês
se aprofundar mais, e obviamente a gente está à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida, certo? O que são essas visões gerais dessas populações da Antiguidade Oriental, tá? É justamente nessas localidades que a gente começa a dizer o surgimento dos primeiros centros urbanos, vindo desse processo de sedentarização do Neolítico, certo? Então, é dentro dessas localidades, e como a gente tinha comentado para vocês, do chamado crescente fértil, ali está Egito, Israel, a Palestina, Líbano, Síria, Iraque. Obviamente, eles não chamavam esses lugares assim antigamente, isso são constituições sociais, políticas das nações de agora, tá? Mas é dentro dessas localidades que vão surgir essas primeiras civilizações. Alguns dos pontos que eu quero que vocês tenham domínio, tá? Porque isso pode surgir para vocês em algum elemento de alguma prova. Primeiro, despotismo teocrático. O que é isso? É um poder pessoal, ilimitado, vitalício, hereditário e legitimado pela religião. Ah, professor, que complicado. Lembre-se, isso aqui é faraó, tá? Olha isso aqui. É um cara que tem um poder pessoal, ele tem manda e desmanda, não importa o que quer dizer, ilimitado, ele é líder militar, sacerdotal, ele é um deus vivo praticamente, pela vida inteira, e hereditário, ele deixa essa herança para seus filhos ou seus descendentes, aqueles que ele decidir que deve governar, e é legitimado pela religião, certo? Por isso que a religião é tão importante, porque dentro dessa estrutura de sociedade estamental, onde não há uma mobilidade, eu nasci servo, mas eu sou um cara que eu fiz coach a vida inteira, e eu tenho uma possibilidade muito grande, um cara muito foda. Foda-se, cara, tu é servo, tu não vai mudar de ser servo, não interessa o que tu vai fazer na tua vida, se tu é bom, tu deixou de ser bom, tu nasceu servo, tu vai ser servo o resto da vida. Mas eu sou um sacerdote, chinelo, abobado, não sei fazer nada, né? Tu vai continuar sendo sacerdote, porque é isso que manda. A sociedade estamental, não há mobilidade entre classes, tu não pode ascender e descender socialmente dentro de uma sociedade. Servidão coletiva, e aqui é muito importante, gente, porque dá base, por exemplo, para todas essas populações que a gente vai ver posteriormente aqui. A servidão de coletiva vai ser um sistema de trabalho onde, então, a maioria da população era semi-livre. Por que eles eram semi-livre? Porque eles não eram totalmente livres. Tá? Eles estavam ligados ao Estado que nós vamos verificar, esses estados que nós vamos verificar agora. Eles estavam presos, mas eles não eram escravos. Eles eram designados a trabalhar para esse Estado e pagavam tributos a eles. Essa servidão coletiva é muito semelhante ao que vai acontecer depois no feudalismo da Idade Média. Por estreitamentos sociais, lógico, não tem Estado dentro da Idade Média, mas é muito semelhante a essa ideia do servo. O servo ele não é um escravizado. O servo ele é uma pessoa que ele está ligado dentro daquele Estado e faz uma espécie de pacto social, dando sua força de trabalho em troca de proteção sua e da sua família, e para se manter alimentarmente, digamos assim. Mesopotâmia, gente, primeiro povo. A gente vai ver 5 povos agora, que marca Egito. Mesopotâmia, Egito, Fenícia, Hebreus e Persas, tá? E Cush também, são 6. Mesopotâmia vai ser localizada, então, na região onde fica mais ou menos o Iraque nos dias de hoje, mas vocês têm que entender que, como o próprio nome vai dizer, meso, meio, pot, rio, âmia. Então, vai ser terra entre rios, porque essas localidades, a Mesopotâmia nunca foi um estado, digamos assim, único, como o Egito Antigo. A Mesopotâmia, na realidade, é um local onde diversas etnias vão dominar aquele local ao longo do tempo. Certo? Então, esse local é a Mesopotâmia, que vai ser uma planície extremamente fértil entre os rios Tigre e Eufrates, certo? Essa região vai ser ocupada por diferentes povos, então, e sua divisão cronológica está ligada ao domínio dessa região por esses povos. Então, diferente do que a gente vai ver, Alto Egito, Baixo Egito, essas coisas, não, aqui é pelos povos que dominam, caldeus, assírios, babilônicos e coisa do tipo. A sua base política, então, vai estar situada nas cidades, vão ser cidades-estados, aqui é o primeiro momento que a gente vê esse nome, que vai ser extremamente importante, não só na Antiguidade Ocidental, mas como para os maias aqui. O que é uma cidade-estado, gente? Esse é um conceito fundamental para vocês entenderem. O que é uma cidade-estado? Me respondam. Digam para mim. Pode escrever, pode dizer, pode mandar carta, sei lá, faça o que vocês quiserem, mas me digam. Falem comigo. Você sabe que eu sou carente. Os guris estão voando. Uma cidade com autonomia política. Perfeito, essa é a designação.
que a gente tem no dia de hoje? Nós temos uma união. Existem várias cidades que mantêm sobre um governo único centralizado ali, que é o governo da República, certo? A cidade-estado seria como se Porto Alegre tivesse a sua única lei, não tivesse nenhuma ligação política com, por exemplo, Santa Maria, e ela se autogovernasse. A única coisa que eles compartilham são a cultura, certo? Então, por isso que a gente entende as cidades-estados gregas. São cidades autônomas, que têm sua autonomia política e jurídica, mas que compartilham a mesma cultura, que é a cultura grega, a cultura helênica. A mesma coisa vai acontecer aqui na Mesopotâmia, no início, depois isso modifica. Os primeiros indícios, então, de sedentarismo vai ser 12 mil anos, as primeiras cidades, como a gente viu, são daqui. Complexo sistema hidráulico para domesticar esses grandes rios, então barragens, drenagens de pântanos, para evitar inundações e armazenamento d'água. Inclusive, essas civilizações, tanto o Egito como a Mesopotâmia, também são conhecidas como civilizações hidráulicas. Tá? Por quê? Porque são base da necessidade deles a agricultura e a domesticação dos grandes rios. Transformar em uma importante zona de rotas comerciais na antiguidade. Vai ser o caminho entre o Ocidente e o Oriente. Ai, prof, mas o que tem de Ocidente? Cara, tem a Índia e a China que já estão bombando nessa época, certo? Então existe uma rota comercial bastante importante. Uma produção literária importante, com a escrita cuneiforme, sobretudo, e literatura épica, com os poemas de criação, mas sobretudo a famosa epopeia de Gilgamesh. Aqui só para vocês identificarem onde é que fica a Mesopotâmia, tá? Aqui está o Mar Mediterrâneo, aqui embaixo vai ser o Egito. Então, aqui os povos, tá? Eu vou passar rapidamente, gente, só para vocês verificarem o que é cada elemento, que é essas paradas que eu estou botando aqui em negrito, certo? Patese, então, vai ser essa figura política não centralizada, que vai ser o líder, digamos assim, das cidades-estados dos Sumérios, dos Acádios, caracterizada dentro dessas cidades-estados. Grande templo, em cada cidade vai ter um deus específico, tá? Na cidade de Uruk, por exemplo, na cidade de Babilônia, tá? Vou pegar mais para mais de todas. Cidade de Babilônia, o grande deus vai ser o deus da guerra, o Marduk, certo? Cada cidade tinha um deus específico. Eles cultuavam vários deuses, mas a cidade pregava para um deus específico. Que é o que acontece mais ou menos na Grécia Antiga também. Tu vê lá Atenas, é a cidade de Atena, certo? Então vai ter mais ou menos essas mesmas bases. Os sumérios foram os primeiros a escrever, tá, gente? Então, a escrita deles é chamada escrita cuneiforme, que obviamente não é a mesma como é nos dias de hoje, mas foram os primeiros a ter essas evidências escritas. Dos babilônicos, o primeiro, tá? São 2 impérios babilônicos, o primeiro dos amoritas. O que é importante a gente saber? Código de Hammurabi, tá? Lei do Talião, olho por olho, dente por dente. Por que é importante saber? Porque é o primeiro código escrito legislativo da humanidade. Tá? Eu normalmente faço uma discussão, o que vocês acham do Código de Hammurabi, mas não vai dar tempo, a gente não vai conseguir, então vamos seguir para frente, tá? Então aqui só para vocês verificarem a reconstrução. Gente, isso aqui talvez seja o mais importante para vocês saberem da Mesopotâmia, tá? O Código de Hammurabi, que é normalmente o que eles perguntam. Ou a escrita cuneiforme, ou o Código de Hammurabi. Mesopotâmia, aqui os 2 últimos povos, tá? Os assírios, gente, só sendo bem breve, principal fator deles, unificação política da Mesopotâmia sobre a figura de um grande imperador, um grande rei, tá? Que é o Assurbanipal. Eles eram extremamente violentos e iniciaram um processo de escravidão dentro dessa região. Escravidão agora, não servidão, tá? Os caldeus é uma retomada do Império Babilônico. O que vai ser importante? Questão do desenvolvimento artístico, esse tipo de coisa. Mas é o que eu tô falando, é muito difícil cair. Muito, muito difícil cair, tá? O importante na Mesopotâmia é escrita cuneiforme dentro dos sumérios e a questão do Código de Hammurabi dentro dos babilônicos. Bom, já passamos aí, antes Mesopotâmia. Vamos lá para o Antigo Egito. São os 2 maiores, tá? Os outros depois são bem sucintos. Então, o Antigo Egito vai ser presenciado dentro do que a gente chama de Vale do Faium, que é essa região do Nilo aqui, tá? Onde é que tá a figura do Nilo? Aqui. Essa região é o chamado Vale do Faium, tá? Se desenvolve nessa região essa população. A gente tem que entender que o Egito ele é dividido entre Alto e Baixo Egito, e como vocês estão vendo, vocês não estão de cabeça para baixo, o Alto Egito fica no sul e o Baixo Egito fica no norte. Ah, prof, como eles são burros? Não, gente, não são burros, é porque está ligado à corrente do rio. Então, o rio nasce no interior do continente africano, no Alto Egito, e desce, no fim, aqui no Mar Mediterrâneo.
por isso Baixo Egito, certo? O que acontecia? Dentro dessa sociedade egípcia, existiam diversos nomos, que eram pequenas sociedades, não eram cidades ainda, nem vilas, eram pequenas sociedades e elas espalhadas por toda a costa do Nilo. Vai chegar um cara, que é uma figura mítica, que ninguém sabe até existiu, que vai ser o primeiro faraó, que vai juntar todos esses nomes sob a liderança de uma única figura. Eu fico pensando que o faraó, que seria esse Menés, ele é uma figura que vai estar vinculada àquele que controlou as cheias do Nilo, aquela pessoa que conseguiu perceber que chegava uma época do ano que o Nilo enchia e chegava numa época do ano que o Nilo secava. Quem controlava isso, controlava a produção econômica dessa sociedade. Então o faraó, obviamente, isso foi dado poder divinos a ele por controlar o Nilo, esse cara central política e religiosa dentro do Egito, certo? Que vai se desenvolver por todo a continuação do Egito, certo? Então, tu tem a constituição de uma unidade central política, que vai ser predominante na região, que vai ser o faraó. Ele é uma figura política, militar, religiosa, aquela ideia do despotismo teocrático que eu tinha falado para vocês depois, certo? Então, aqui observar, dentro do Egito Antigo, a sociedade era dividida em castas, as superiores, a família real, que obviamente o faraó está no topo dessa sociedade, sacerdote e a aristocracia. As castas médias, que são os escribas, comerciantes e artesãos. Escribas seriam mais ou menos como funcionários públicos do Estado, tá, gente? Para controle do processo dessas populações. E as castas inferiores, os camponeses e os escravizados. Dentro da religião, a gente vai ter, ela é politeísta e antroposomórfica. Aí eu te pergunto, o que é esse palavrão antroposomórfico, né, gente? Antroposomórficos são deuses que têm figuras tanto animalescas, mas também humanas, certo? Aí tu pega a figura de Anubis, por exemplo, que é o mais clássico, Osíris, que é um bicho. Por que tu não vai ter um deus capivara dentro do Egito Antigo, gente? Por que tu não vai ter um deus com cara de capivara no Egito Antigo? Me digam. Falem comigo. Por que tu não vai ter um cara com uma cara de capivara, um deus panda no Egito? Porque não tem panda e capivara dentro do Egito, gente. Exatamente. Eles vão botar deus daquilo que eles convivem. Um deus com cara de gato, um deus com cara de falcão, um deus com cara de cachorro, um deus com cara de jacaré. E são os bichos que estão ali na volta deles. Então não adianta, essas pessoas reproduzem aquilo que estão no meio do ambiente deles próprios. Então a gente tem a escrita é um fator interessante para a manutenção dessa divisão de classes, gente, porque cada classe social estava autorizada apenas ao conhecimento da sua escritura. Então, por exemplo, a mais conhecida que a gente tem, que são os hieroglíficos, os escribas, que eram os funcionários públicos, mantinham essas escritas, certo? A gente tem a hierática, que é a sacerdotal, e a demótica, que é a popular. Além disso, os egípcios desenvolvem as ciências é extremamente importante o desenvolvimento tecnológico deles com questões de astronomia, matemática. Não chegou um guri do dia para o outro, um guri, uma guria, e construiu as pirâmides porque, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver qual é. Não, isso tem muito cálculo, isso tem um processo muito grande de estudo, gente, dentro dessas populações. E o mais importante que eu não falei para vocês, né? O Egito fica na África, então o Egito é uma população originalmente africana, certo? Beleza? Matemática, medicina, anatomia, que vai ficar principalmente configurado como a mumificação. Aqui mais algumas representações para vocês. Gente, eu sinceramente não vou falar para vocês os períodos deles, tá? Não é importante. Eu só quero que dentro dos períodos uma coisa vocês saibam, que dentro do Novo Império houve uma reforma monoteísta muito influenciado pelo processo do cativeiro do povo judaico dentro do Egito, tá? Que tu vê lá a novela da Record, aquele período lá influenciou muito aos faraós realizarem o processo de monoteísmo, deixar de ser politeísta e antroposomórfico para acreditar em um único Deus. Isso, sobretudo, para aumentar o poder do faraó, que era um faraó, o Amenhotep, ou Akhenaton, que depois vai se tornar, que é pai do Tutankhamon, inclusive, que vai realizar essa reforma monoteísta, transformando a divindade de Aton, o principal deus a ser cultuado, com o objetivo de enfraquecer a classe sacerdotal e centralizar o império nas suas mãos. Certo? Então, com o objetivo de centralizar o poder, diminuir o poder da classe sacerdotal, ele dá esse golpe. Depois ele, obviamente, vai ser assassinado pelos sacerdotes, que vão assassinar também o filho dele, o Tutankhamon, que era Tutankhaton, e aí foi trocado por causa da morte do deus, da desfazer, tá?
Esse povo, o reino de Cush, depois provavelmente dentro do contexto da África a gente vai falar mais trabalhando, eles são praticamente o Egito do Sudão, tá? Inclusive a cultura é muito semelhante e eles foram, inclusive, faraós dentro do Egito. Eles dominam a região do Egito por um certo momento, certo? Que é o Egito, os faraós de Meroé, que eles chamam, que é uma das principais cidades-estado dentro dessa região do Egito. Certo? Mas eu acho que dentro da aula de continente africano a gente vai trabalhar mais específico sobre tanto o Egito quanto o povo de Meroé, aqui, reino de Cush, tá? Pode ver que pela própria cultura arquitetônica deles é muito semelhante ao do Egito Antigo. Os persas, tá, gente? O que é importante a gente saber dos persas, tá? Rapidinho para vocês, peço uns 5 minutinhos de intervalo, tá? Sei que é feio, sei que é ruim, não vai se repetir, mas eu peço para vocês, por favor, mais uns 5 minutinhos, só para a gente terminar, porque esses 3 é bem simples, bem rápido, não tem ruim, tá? O que é os principais pontos, gente? Os persas são a maior civilização da Antiguidade Oriental em questão territorial, certo? Vão estar principalmente presentes no que a gente conhece hoje como Irã, ok? O que é importante a gente saber dos persas, tá? Primeiro, além de conquista de grandes territórios, eles são responsáveis principalmente de um processo de unificação comercial com uma moeda única, coisa que não existia até então, além de uma vasta rede de estradas que vão se desenvolver por todo o Império. Outro fator importante, eles são zoroastristas. O zoroastrismo é uma religião de caráter dualista, onde existe um deus da luz contra um deus das trevas, certo? É esse exemplo que vai influenciar, sobretudo, o cristianismo na figura da luta do bem e do mal, posteriormente, nessa dualidade entre, que hoje a gente trabalha com a ideia do Deus e do diabo, tá? O zoroastrismo influencia e muito o cristianismo, ok? Sobre os hebreus, o que é importante, certo? Os hebreus é importante a gente entender que vai ser o único povo, que é o fundamental da gente entender dos hebreus, único povo que vai ser monoteísta na antiguidade, não vai ser politeísta. Todos os outros serão politeístas. O único que é monoteísta é os hebreus, a figura de Javé, seria Deus, no caso, né? O Deus hebraico, ok? Vão se sedentarizar na região que a gente conhece como Israel e a Palestina, que hoje que seria a Judéia, certo? Economia principalmente pastoril, ou seja, eles não eram agrícola, digamos assim, mas pastoril, criação de cabras, ovelhas, por isso o rebanho, o pastor, sempre isso muito figurativo nas escrituras, certo? Outro fator importante que a gente vai ter dentro dos hebreus é a questão do código jurídico deles. Como é que é o nome do código jurídico dos hebreus? Os hebreus? Os 10 mandamentos. É um código jurídico, certo? Então, isso é um fator importante também para a gente saber dentro desse texto histórico do povo dos hebreus. E por último, para terminar, os que eu mais gosto, em particular, que são os fenícios, tá, gente? Esses vão ficar na região mais ou menos do que é o Líbano, hoje em dia, na encosta do mar Mediterrâneo, certo? Diferente de todos os outros povos que vão ser comerciantes terrenos, os fenícios vão ser os maiores navegadores da antiguidade oriental. É diferente do que a gente vê, por exemplo, dos outros povos. Praticamente todos são agrícolas ou pastorios, mas o comércio é terreno. Os fenícios não, eles desenvolvem por todo o Mediterrâneo, inclusive saindo. Existe evidência dos fenícios, por exemplo, dentro da Grã-Bretanha, naquela época, nas trocas. Existem questões fenícios na África subsaariana, certo? Então, eles vão para muitos locais, desenvolvem um vasto sistema de navegação e orientação e colonizam, sobretudo, todo o Mediterrâneo. E várias colônias se desenvolvem depois e vão ser importantes dentro da história. Cito 2 para vocês. Uma é Cartago, que vai ser a principal de Roma, no que a gente vocês vão ver posteriormente. E a outra é uma cidade que vai dar origem a Constantinopla depois, que é Bizâncio. Bizâncio é uma cidade, era uma antiga colônia, que vai ser grega, mas depois vai ser conquistada pelos gregos, mas é uma antiga colônia fenícia, que fica bem entre agora não esqueci o nome do mar Morto, acho que é Mar Morto, sei lá qual é que é. Fica ali na região da Turquia, tá? Que tá ali perto de onde está dando merdeiro hoje toda a Ucrânia, naquela região ali, tá? Gente, outro fator importante é que o sistema político dos fenícios, ele é diferente, ele não é uma sociedade hierarquizada por si só, ele é uma talassocracia, ele muda um pouco daquela constante que a gente viu antes
sobre o despotismo teocrático, certo? É uma talassocracia. Talassocracia, gente, o que é? É um governo de poucos oligarcas, líderes do comércio nessa região, certo? E outro fator importante, talvez mais relevante até os dias de hoje para nós, dos fenícios, como eles eram povos comerciantes, eles tinham que encontrar métodos de facilitar esse comércio. O que eles criam? Um sistema de alfabeto, de signos, para facilitar a comunicação entre eles. Então, quem cria o alfabeto, não como é hoje, porque eles não tinham vogais, se eu não me engano, são os fenícios, certo? Fala, Vitinho. Se for parar pra pensar, os deputados da Câmara Federal gaúcha são basicamente esses caras aí, né? Porque é uns caras donos de terra. Não era talassocracia, era oligarquia, latifundiária. Mas é mais ou menos a mesma ideia. Para praticamente isso. Certo, então, gente, a gente colocou aqui para vocês verem as diferentes colônias dos fenícios. Olha para onde se desenvolve. A Fenícia é isso aqui, ó, essa partezinha verde. E eles se desenvolvem ao longo de todo o Mediterrâneo. Gente, não quero mais tirar aqui, a gente botou vários documentários para ali, que a Julia me passou também, tem vários materiais de apoio para vocês. Questõezinhas, botamos 10 questõezinhas de Enem, vestibular, URGS, sei lá, que a gente fez, mas tá tudo aqui, tá? Tem o gabarito, depois tudo para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que é só chegar e falar para nós. E desculpa certo? Pela demora, tá? Pela passada aí de tempo de vocês. Exatamente, desculpa a gente se passar. Um beijo, uma boa noite, beijo, se cuidem, Paulinha. Boa semana. É isso, Joãozinho, só chegar. Até a próxima semana. Não sei se é a gente que dá na próxima semana, mas... Eu não sou. Não sei quem é no próximo. Eu acho que eu também não. É isso, gente. Um beijão para vocês. Vão lá descansar um pouquinho antes da aula de vocês. Desculpa nos passados. Acho que sim. Oi? Gravei. Até parar agora. Cagada agora.